Agora nós vamos falar sobre um assunto que está tirando o sono dos paulistanos, que é a possível privatização da água. A Câmara de Vereadores retomou hoje a votação do projeto de lei de privatização da Sabesp, empresa pública de águas e esgotos de São Paulo. O projeto prevê a transferência da maior parte das ações, atualmente sob controle do governo de São Paulo, para a iniciativa privada. A Sabesp atualmente atende mais de 20 milhões de paulistas. Agora à tarde, na Câmara, aconteceu a última audiência pública sobre o tema, com pessoas pró e contra a proposta. Foram 16 falas contrárias à privatização e 15 a favor, embora a pesquisa mostre que a maioria dos paulistanos é contra o negócio. Para entender como está a retomada da votação na capital paulista, vamos conversar agora com Francisca Dalgisa da Silva, ex-presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp e do Conselho de Administração da Fundação Sabesp de Seguridade Social. Boa noite, Adalgisa. Boa noite, Dai. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. Obrigada, Dalgisa. Como que você avalia essa segunda etapa da votação na Câmara? O projeto deve ser de fato aprovado? Olha, Dai, tudo está caminhando para que de fato seja aprovado, mesmo tendo um parecer contrário da juíza Celina, que é da 4ª Vara da Fazenda Pública, que determinou, né, que as audiências tivessem continuidade e que o projeto de lei fosse aprovado somente após a tramitação, a ocorrência das audiências e também após a Câmara de Vereadores apresentar um estudo de viabilidade econômica que seja consistente, que comprove que o município não vai ter nenhum prejuízo com essa privatização, né? Só que isso não aconteceu. Eles apresentaram 4 folhas assim muito irrelevantes. A juíza determinou que se cumprisse então, né, esse rito de concluir as audiências e pediu um parecer que seja consistente. Mas mesmo assim, mesmo com esse parecer da juíza, o Milton Leite está colocando o projeto para ser votado, passando por cima aí assim, aparentemente, o que a gente entende, ele está passando por cima da determinação da justiça. E os movimentos populares também acusam de uma aceleração desse processo de votação, impedindo até audiências públicas que garantam a participação popular. Então, eu queria te perguntar, como que você vê esse processo aqui na capital, pelo menos? Ele tem sido mais ágil do que deveria, de fato? Sim, foi bem mais ágil, até porque o Milton Leite tinha se comprometido com a Câmara de Vereadores, com a população, de que haveria o rito normal, passaria por todas as comissões, seria avaliada na Comissão de Justiça, todas as comissões. E o que aconteceu? Quando estava na segunda comissão, ele chamou aí uma assembleia de comissões e resolveu avaliar muito rapidamente o projeto e já colocar em seguida a votação. Ou seja, ele está passando por cima de uma decisão que ele mesmo tinha tomado anteriormente, de que esse projeto tramitasse de uma forma que houvesse o tempo adequado da população tomar conhecimento do que está acontecendo. Além de que, Dai, a gente tem que avaliar o seguinte: eles fizeram audiências públicas, algumas aconteceram 11 horas da manhã, às 14 horas da tarde, somente pessoas que não têm, né, vamos dizer, que não está trabalhando, pode participar, né? A sociedade como um todo, que tem ocupação, horário de expediente, não pôde participar. Então, não foi um processo amplamente democrático, ele foi direcionado para um público específico poder comparecer nessas audiências, né? E sobre o texto aprovado em primeira votação, ele contém mudanças na lei municipal permitindo que a capital mantenha o contrato de fornecimento com a empresa mesmo depois da venda. Quais as implicações disso para a população? Olha, são muitos. Eu vou te fazer rapidamente comentar. O atual contrato da Sabesp, ele encerra em 2040, né? E existe aí a possibilidade, assim que o contrato encerrar em 2040, a Sabesp tem que ter amortizado todos os investimentos, tudo que ela fez, né, em termos de melhorias no saneamento de São Paulo tem que já estar amortizado. O atual contrato se estende até 2060. E o interessante é que essa cláusula que dá essa garantia do não endividamento do município, ela foi retirada desse contrato atual. Então, muito do que havia no contrato anterior veio. Só que
o município de São Paulo, ele é 47% da receita da Sabesp, né? E ele é responsável pelo subsídio cruzado que mantém centenas de municípios que não são, diria aqui, rentáveis. Com essa venda, assim, que sem a capital, a Sabesp não seria viável ser privatizada, porque ela é o esteio, é a sustentação da companhia como um todo. Por isso a nossa preocupação. Se por acaso os vereadores de São Paulo realmente estivessem preocupados com a população, pela manutenção, pela gestão da água e pelo atendimento dessa população, a gente acredita e defende a teoria que seria muito mais viável que a companhia se mantivesse sobre a gestão municipal. Então, o município, até porque tem uma cláusula no contrato de programa da Sabesp, no contrato em vigência, que diz assim: caso o Estado deixe de ser acionista majoritário, automaticamente o contrato de São Paulo vence, ele é encerrado. E o município pode, então, fazer o que quiser com a sua companhia de saneamento. Então, assim, existem várias desvantagens para o município e haverão muitas outras, principalmente para os consumidores, né? Porque não está havendo uma preocupação direta aí com a situação de atendimento e abastecimento, principalmente com o custo da tarifa, que pode, então, ficar maior para a população de São Paulo. Isso que eu ia te perguntar, Francisca, porque o governador, quando apresentou o projeto Alesp, Tarcísio de Freitas, ele disse isso, né? Que uma das características aí desse processo seria a redução de tarifas, ele poderia garantir isso, e também qualidade e amplitude do acesso à água e saneamento básico. Como que ele pode garantir isso num processo de privatização? Ele não pode, Dai. Não tem como, porque se você levar em consideração que o Estado, apesar de ficar com cerca de 30% das ações, ele vai ser um acionista minoritário, quando você considera as demais, né, você vai ter 70% das ações na mão do capital privado, 30% na mão do Estado. Ele é um acionista minoritário. O atual conselho, que foi constituído para a pós-privatização da Sabesp, né, ele prevê que o Estado também ele tem um assento delimitado, né, serão 9 conselheiros, sendo que o Estado vai ter aí 3 assentos apenas, né? Então, qualquer medida que hoje o governador venha dizer, olha, eu vou dar sustentação, eu vou manter tarifa, é difícil você discutir com o mercado. Você vê que não tem uma sustentação, porque ele é minoria, ele não previu isso no projeto de lei que foi assinado, que foi aprovado pela Assembleia, que ele tivesse poder de veto no caso de aumento abusivo de tarifa, que ele tivesse poder de veto no caso de aumento abusivo na prestação, no custo da prestação de serviço. Isso não está previsto lá no projeto de lei. Então, para ele hoje considerar, falar, olha, como é que ele vai fazer? Ele está criando um fundo. Mas veja, Dai, a contradição. A Sabesp hoje é uma empresa altamente rentável que repassa cerca de 700 milhões por ano para o governo do Estado. Qual é a proposta do Tarcísio? Ele vender a Sabesp, pegar o dinheiro que hoje ele recebe das ações, porque ele é um acionista majoritário, e reduzir tarifa, quer dizer, ele vai vender a Sabesp e depois vai ficar subsidiando a empresa privada para manutenção da tarifa. Mas tem uma questão, até quando ele vai conseguir fazer? Por quanto tempo? Porque esse caixa que se pretende fazer com a venda da Sabesp, ele não vai durar para sempre. Até porque, se você começar a considerar a quantidade de população que cresce, que vai demandar mais serviço, esse fundo não vai ser suficiente. O que vai acontecer é que, em um período muito curto de tempo, talvez o governador consiga segurar o preço da tarifa por 1 ano, máximo 2. Só que depois quem vai pagar todo o investimento que está sendo feito pela Sabesp, ou que vai ser feito, é a tarifa, é o bolso da população. Não tem dinheiro novo entrando. O único dinheiro previsto para fazer investimento na Sabesp, manutenção de tarifa, é dinheiro de tarifa. E dinheiro de tarifa é que ele paga no nosso consumo de água. Então, não dá para você dizer que vai ter, que se sustenta esse discurso de redução tarifária. Tá certo, Francisca. Muito obrigada, viu, por nos atualizar também como está esse processo de privatização aqui na capital da Sabesp. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.